Lucas, capítulo de número 17. Como você percebe que os dias estão se passando e que a idade está chegando? Uma jovem professora de nossa escola, ou melhor, de nossa igreja, entrou na sala de aula outro dia e disse às suas crianças: meninos, hoje nós vamos assistir um filme do meu tempo. E um engraçadinho que estava lá atrás disse: tia, preto e branco não, tia. Ninguém merece. Acredito que o comentário deve ter ofendido a nossa professora, até porque ela é muito jovem. Ainda assim, aquela criança tem um ponto do qual não gostamos muito. A vida passa, a idade avança e o fim chega inevitavelmente para todos. Diante desta realidade, eu queria levantar uma pergunta para a nossa reflexão. O que precisamos fazer antes do fim da vida? Que medidas devemos tomar antes que a vida desapareça como a conhecemos? O que precisamos fazer antes que seja tarde demais? Não gostamos da ideia. Não queremos ficar velhos. Detestamos a morte. E sempre que ela aparece, nós choramos. Ainda assim, não podemos evitar tais experiências. Precisamos lidar com elas, tratar delas com seriedade. Foi isso que Salomão, no capítulo 7 de Eclesiastes, fez, quando nos disse que é melhor ir a uma casa onde há luto do que a uma casa onde há festa. Por quê? O sábio conclui: porque a morte é o destino de todos os homens, e é bom pensar seriamente sobre ela. Ele não está dizendo que prefere o funeral à festa. Ele não está falando da qualidade dos eventos em si. Antes ele está falando sobre o poder dos eventos em nos comunicar importantes lições da vida. Quando vamos a um funeral, pensamos seriamente sobre a nossa vida. E nem sempre o fazemos quando estamos numa festa, especialmente se ela for frívola e passageira. Eu pretendo fazer o mesmo com vocês hoje aqui. O texto que vamos estudar nos levará ao fim da vida como nós a conhecemos, com o propósito de abençoar o nosso presente e muito mais, nos preparar para o futuro eterno com Deus. Lucas, capítulo 17, a partir do verso 20. O texto sagrado nos diz assim: certa vez, tendo sido interrogado pelos fariseus sobre quando viria o reino de Deus, Jesus respondeu: o reino de Deus não vem de modo visível, nem se dirá, aqui está ele, ou lá está, porque o reino de Deus está entre vocês. Depois disse aos seus discípulos: chegará o tempo em que vocês desejarão ver um dos dias do Filho do Homem, mas não verão. Dirão a vocês: lá está ele, ou aqui está. Não se apressem em segui-los. Pois o Filho do Homem, no seu dia, será como o relâmpago, cujo brilho vai de uma extremidade à outra do céu. Mas antes é necessário que ele sofra muito e seja rejeitado por esta geração. Assim como foi nos dias de Noé, também será nos dias do Filho do Homem. O povo vivia comendo, bebendo, casando-se e sendo dado em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. Então veio o dilúvio e os destruiu a todos. Aconteceu a mesma coisa nos dias de Ló. O povo estava comendo e bebendo, comprando e vendendo, plantando e construindo. Mas no dia em que Ló saiu de Sodoma, choveu fogo e enxofre do céu e os destruiu a todos. Acontecerá exatamente assim no dia em que o Filho do Homem for revelado.
Naquele dia, quem estiver no telhado de sua casa não deve descer para apanhar os seus bens dentro de casa. Semelhantemente, quem estiver no campo não deve voltar atrás por coisa alguma. Lembrem-se da mulher de Ló. Quem tentar conservar a sua vida a perderá, e quem perder a sua vida a preservará. Eu lhes digo, naquela noite 2 pessoas estarão numa cama, uma será tirada e outra deixada. 2 mulheres estarão moendo trigo juntas, uma será tirada e outra deixada. 2 pessoas estarão no campo, uma será tirada e a outra deixada. Onde, Senhor? Perguntaram eles. E ele respondeu: onde houver um cadáver, ali se ajuntarão os abutres. Vamos orar, queridos? Senhor, muito obrigado por tudo que já fizemos na Tua presença e para o louvor do Teu nome. Muito obrigado pelas canções que cantamos, muito obrigado pelas ofertas que deixamos diante de Ti, muito obrigado por este poderoso testemunho, não apenas da Tua fidelidade, mas também da fidelidade da Tua filha ao Senhor em todo o tempo. Muito obrigado agora, Senhor, porque nos aproximamos da Tua palavra. Pedimos que o Senhor fale poderosamente aos nossos corações. Prepara-nos e abre, Senhor, os nossos ouvidos, a fim de que possamos ouvir e responder prontamente aos Teus conselhos de vida eterna. É assim que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Ao longo dos últimos capítulos da narrativa de Lucas, Jesus vem falando principalmente aos religiosos. Eles são os inimigos de Jesus. Eles vivem à espreita, tentando pegar Jesus em algo errado. Este padrão, porém, foi quebrado no último parágrafo, onde Jesus se voltou diretamente aos seus discípulos e falou a eles sobre o futuro de sua vida, ou sobre como deveriam viver depois de sua partida. Quando chegamos ao último parágrafo do capítulo 17 de Lucas, as cenas se misturam, os movimentos se tocam. Jesus começa falando aos religiosos, mas de repente se volta para os seus discípulos. Ele fala aos 2 grupos, provavelmente num mesmo lugar. Sobre o que Jesus prega aos 2 grupos. O que é tão importante para ser tema de uma pregação para os religiosos e para os seus discípulos. O reino de Deus, especialmente o futuro do reino de Deus, a chegada do Filho do Homem, ou do próprio Cristo no seu retorno. Os judeus tinham, no mínimo, 2 perspectivas ou 2 visões sobre a chegada do reino de Deus. Ao longo dos anos, eles construíram seus pensamentos. Um deles é que o reino de Deus seria terreno e literal, e que quando o Filho do Homem chegasse, ele destronaria os impérios da terra e levaria Israel a ser outra vez uma potência mundial. Outros esperavam a chegada do reino de Deus de uma perspectiva espiritual e futurística. Esperavam a chegada do Filho do Homem para colocar em ordem todas as coisas e levar o homem de volta ao jardim do Éden como era no início. Eles têm 2 posições e querem ouvir o que Jesus, um pregador da palavra, tem a dizer sobre o assunto. Jesus não está aqui interessado em matar a curiosidade do povo sobre os últimos dias na terra. Antes ele vai falar sobre o que Deus tem para o homem, especialmente na chegada do seu reino, com o propósito de nos preparar para o presente e também para o futuro. Ele falará sobre o reino de Deus, nos dizendo que a vida como a conhecemos vai terminar. E mais importante do que saber todos os detalhes do futuro, é nos preparar no presente para a chegada do reino de Deus. A pergunta que a gente vai fazer ao texto hoje é: o que devemos fazer antes do fim?
O que devemos fazer antes do retorno de Cristo Jesus a este mundo? E eu listei 4 respostas no seu boletim, elas estão na página de número 2. E se você desejar, pode me acompanhar enquanto nós estudamos esse texto. O que fazer antes do fim? A primeira resposta que o texto nos apresenta é que antes do fim, todos nós precisamos conhecer o Rei Salvador, Jesus Cristo. O texto começa com uma pergunta dos religiosos: quando virá o reino de Deus? Já sabemos que eles têm, no mínimo, 2 posições. Alguns presentes ali esperam uma resposta do tipo: ele está para chegar, vai destronar César e vai levar Israel a ser potência mundial. Outros estão ali pensando nos sinais místicos do reino de Deus. Que tipo de sinal, Jesus, devemos esperar na chegada final do reino de Deus? Jesus responde de maneira diferente. Ele discorda das 2 posições e oferece uma resposta que deve ter preocupado os religiosos. Ele primeiro diz: o reino de Deus não vem de modo visível. Nem se dirá: aqui está ele, ou lá está, porque o reino de Deus já está entre vocês. Eles estão perguntando quando o reino de Deus chegará. E Jesus diz: não é uma questão apenas do futuro. O reino de Deus já chegou e está entre vocês. Ele é o rei do reino de Deus. E por onde vai, o que fala, o que faz, aponta para o reino de Deus. Ironicamente, eles estão diante do rei do reino, mas não conseguem enxergar. Que sinais o reino de Deus trará sobre o fim de todas as coisas? Jesus diz, inicialmente, não será o sinal que vocês querem, porque o reino de Deus é invisível inicialmente. Vocês não podem ver com os olhos físicos, tocar com as mãos terrenas. Ainda assim, Ele está entre vocês. Não é uma questão de falta de sinal ou falta de poder. É uma questão de diferente sinal, diferente poder. Jesus está, sim, enquanto caminha pela Palestina, cumprindo todos os sinais prometidos do Antigo Testamento. E Ele, sim, carrega muito poder sobre todas as experiências humanas. Por exemplo, quando prega, as pessoas dizem: Ele fala como quem tem autoridade. Quando está diante de pessoas doentes, Ele as restaura. Quando os discípulos estão com medo de uma tempestade no meio do mar, o Senhor aparece e acalma a tempestade. E diante de algumas pessoas mortas, o Senhor as ressuscita, as traz de volta à vida terrena. Tudo isso é sinal e poder, mas não é o que os religiosos querem ver. Eles querem os seus sinais. Eles querem a sua forma de Salvador. Eles não querem um Salvador pobre, que anda por entre as pessoas anunciando as boas novas de Jesus. Eles querem um político poderoso, general de guerras, que vai se assentar no trono do mundo para governar em prol somente de Israel. O que você quer? Qual é o sinal que você espera de Deus? O que você espera como sinal para entregar sua vida aos cuidados de Jesus? Talvez você esteja aqui dizendo: se Ele falasse comigo audivelmente, se os céus se abrissem e eu tivesse uma visão, então eu seguiria Jesus. Não, se a paz mundial fosse restaurada, eu teria fé em Cristo Jesus.
Qual é o sinal que você espera de Deus? O que você quer ver a fim de entregar sua vida aos cuidados do Salvador? Ele não nos dará os sinais que queremos. Ele já nos deu muitos sinais. Ele não nos dará a porta que queremos para que entremos no reino de Deus. Ele já nos deu uma porta, a sua porta. E ela é a única que nos leva à presença de Deus. Já imaginou se alguém fosse à sua casa e dissesse: não quero entrar por sua porta. Sua porta é muito estreita, muito feia, muito alta. Eu quero fazer uma nova porta. Vou quebrar a parede ao lado e vou entrar na sua casa pela porta que eu fizer. É um absurdo, não é? É o que fazemos com Deus muitas vezes. Queremos entrar em sua presença por nossas portas, por nossos sinais. E Ele não nos dará o que queremos, porque Ele já nos deu o que será suficiente. Os religiosos estavam diante do Rei da Glória. Os religiosos ouviram a sua pregação, viram os seus milagres e o seu poder, mas não querem. Eu o desafio a abrir a palavra de Deus na sua casa e a ler especialmente os evangelhos, os 4 primeiros livros do Novo Testamento, para conhecer quem é Jesus, o que Ele disse a seu respeito e o que Ele fez por você na cruz do Calvário. Você não precisa de chá especial, você não precisa de música especial, você não precisa de um homem poderoso na TV que diz ter todo o poder para revelar Deus para a sua vida. Tudo o que você precisa já nos foi dado na palavra bendita do nosso Salvador. Mas como? Como podemos ver Jesus, o seu reino que está perto? Você está pedindo alguns sinais, talvez os sinais errados, e talvez os sinais de Deus estejam aí do seu lado. Talvez o Rei da Glória esteja aqui, bem pertinho de você, e você está pedindo outras coisas, porque você não consegue enxergá-lo, e nem vai, se não acontecer um milagre. Não podemos ver a Cristo com os olhos que temos, não podemos tocá-lo com as mãos terrenas, só podemos ver o Deus invisível com os olhos do coração. E é por isso que diz a palavra de Deus que o trabalho do diabo é cegar os nossos olhos. Nós o culpamos por muita coisa, e nem sempre ele é o culpado de tudo. Mas uma coisa que eu sei que ele faz em todo o tempo, diz a palavra de Deus em Coríntios, que ele trabalha para cegar os nossos olhos, a fim de que não vejamos a glória de Cristo. Este é o grande trabalho dele. E só uma ação soberana de Deus pode desvendar os nossos olhos e nos dar a visão da glória de Cristo. Ele vai fazer isso? Eu espero que sim. O apóstolo Paulo diz: sim, este é o trabalho do diabo, cegar os pecadores a fim de que eles não vejam a glória de Deus na face de Cristo. Mas assim como Deus disse no início de todas as coisas: haja luz, e houve luz, Paulo diz: Ele falará aos nossos corações, abram-se e vejam a face bendita do Rei Salvador Jesus Cristo. Esta é a minha oração por você. Talvez você esteja aqui já há alguns domingos, quem sabe há alguns meses, e você ainda não está certo de quem é Jesus e do que Ele fez por você. Siga lendo, siga ouvindo e siga orando. Senhor, abre os olhos do meu coração. Amém, queridos? Amém. O que devemos fazer antes do fim? Segunda resposta: antes do fim nós precisamos ser fiéis ao ensino de Jesus. Primeiro Jesus fala aos religiosos, e logo depois ele se volta para os seus discípulos, pois eles também precisam aprender sobre o reino, especialmente porque, como nós, eles viverão o que chamamos de a tensão do reino de Deus, a tensão entre o já e o ainda não.
Cristo veio ao mundo, abriu a porta dos céus para nós, inaugurou o reino de Deus nos nossos corações. Sendo assim, somos muito abençoados no reino de Deus. Mas ainda não somos plenamente abençoados. Já vivemos as bênçãos do reino de Deus. Já somos alvo do seu amor e do seu cuidado. Mas ainda passamos por muitas dificuldades na vida. Porque estamos neste espaço de tempo chamado pelos teólogos de tensão entre o já e o ainda não. Já vivemos o reino, mas não desfrutamos dele plenamente. Como os discípulos vivem nesta tensão? Enfrentam as dificuldades sem perder a esperança do reino futuro de seu Salvador. Jesus oferece 3 respostas. A primeira delas ele diz: chegará o tempo, verso 22, em que vocês desejarão ver um dos dias do Filho do Homem, mas não verão. As coisas vão ficar difíceis. Vocês serão perseguidos. A vida se tornará tão difícil e tão cheia de dificuldades que vocês vão desejar o retorno do Filho do Homem, Cristo. Não se desesperem. Esperem e orem pelo retorno do Filho do Homem. Como viver esta tensão? Segundo a resposta de Jesus: não sejam enganados pelos falsos profetas. As coisas vão ficar difíceis. Uma doença vai surgir, um problema vai aparecer, uma dívida vai aparecer também, e pessoas vão começar a dizer o seguinte: aqui está ele, lá está ele. Jesus diz: não se apressem em seguir os falsos profetas, porque o Filho do Homem no seu dia será como o relâmpago cujo brilho vai de uma extremidade à outra do céu. Não existe conhecimento secreto acerca do nosso Salvador. Ninguém tem um conhecimento especial que você não possa ter na palavra de Deus. Jesus está aqui, Ele está ali, está operando neste lugar, não naquele lugar. Jesus diz: tenham cuidado com os falsos profetas. O meu retorno não será secreto, diminuto, limitado. Quando o meu dia chegar, todos os seres humanos, de uma ponta a outra, verão a minha glória revelada nos céus. Como viver esta tensão? Diz Jesus: não se esqueçam do sofrimento. Porque diz o Senhor aqui: antes de ter minha glória revelada de uma extremidade à outra do céu, é necessário que o Filho do Homem sofra muito e seja rejeitado por esta geração. Filho do Homem é uma expressão do livro de Daniel, profeta do Antigo Testamento, quando ele vê um Deus homem subindo ao trono celestial. Jesus se apropria desta expressão e diz: eu sou o Filho do Homem prometido por Daniel, e eu vou sim subir para me assentar no trono do universo, mas antes eu preciso descer ao Calvário, a fim de morrer e comprar com o meu sangue pessoas de todos os povos, línguas, tribos e nações. Com isso ele está dizendo: a glória celestial vem depois do sofrimento terreno. E isso se aplica não apenas ao Salvador e ao seu ministério, mas também aos discípulos. Ele está dizendo aos discípulos: vocês irão sofrer, mas o sofrimento dará lugar à paz, a tristeza dará lugar à alegria, porque assim como eu subirei à destra do meu Pai, vocês também irão comigo. Como viver, queridos, esta tensão?
como nós aplicamos este texto, como podemos ser fiéis ao Senhor enquanto esperamos o seu retorno e somos bombardeados por situações de toda sorte. Uma resposta se acha na oração e no jejum. Uma das maneiras de se viver neste mundo, esperando pelo retorno de Cristo, sem ter sua fé roubada e abalada, é andar de joelhos e gastar tempo com o Salvador. Jesus nos ensinou a orar: Pai, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu, e seja feita a tua, assim na terra como... Por que Jesus nos ensinou esta oração? Duas razões no mínimo. Porque Ele quer que o seu reino se espalhe por todas as nações, é uma oração missionária. Ele quer que o seu domínio e o seu governo, que já habitam o nosso coração, cheguem aos confins da terra. Devemos orar por missões, mas não devemos nos enganar. O Evangelho não vai resolver todos os problemas do mundo. Não podemos imaginar que o mundo como o conhecemos será um dia perfeito. Foi um equívoco do iluminismo. Tira Deus do negócio, somos o centro, vamos conquistar a paz mundial. Século XX, as duas nações mais inteligentes do mundo foram protagonistas das duas piores guerras do mundo. Ore por missões, invista em missões, mas não se engane. O único que colocará todas as coisas em ordem outra vez é o Rei da Glória, Jesus Cristo. Sendo assim, ore pelo seu retorno. Peça ao Senhor, volta para buscar a tua igreja e colocar as coisas em ordem outra vez. Às vezes vamos ter mais saudades dele, mais desejos pelo seu retorno, outras vezes não. Como lidamos com esta saudade? Como lidamos com esse desejo de ter Cristo de volta entre nós? Fisicamente e para sempre. Os discípulos estavam com Jesus, acredito que na casa de Mateus, quando os discípulos de João chegaram para ele e perguntaram: Senhor, por que nós jejuamos e os teus discípulos não jejuam? E Jesus usou uma figura e disse: por que vão jejuar se o noivo está na festa? Enquanto o noivo estiver com vocês, se alegrem com ele. Mas um dia o noivo lhes será tirado, e então eles jejuarão. Sabe o que é jejum, irmãos? Uma disciplina espiritual. Mas em uma palavra, ou melhor, em uma sentença, jejum é saudades de Deus. Quando o cristão está com saudades de Deus, quando o mundo à sua volta está caindo e não se revela um bom lugar para viver, o cristão deixa a televisão, deixa o almoço, deixa o programa e vai para a presença do seu amado. Por quê? Porque Ele o ama mais do que todas as coisas. Quer viver esta tensão? Enfrentar as dificuldades da vida? Ore mais. E esteja a sós com Deus mais vezes. Amém, queridos? Amém. Mas nós também podemos ser fiéis ao Senhor. Podemos viver neste mundo de tensão entre o já e o ainda não, conhecendo o ensino de Jesus. Não apenas sobre o seu retorno, mas sobre toda a vida. Sobre tudo o que vamos experimentar entre este já e ainda não. Os profetas do Antigo Testamento acreditavam e pregavam contra os falsos profetas. Os apóstolos do Novo Testamento acreditavam e pregavam contra os falsos profetas. Deus encarnado entre nós, Cristo Jesus, acreditava e pregava contra os falsos profetas. O que deduzimos? Eles existem e podem fazer grandes tragédias na sua vida.
Você conhece o ensino de Jesus ou você conhece o que o televangelista diz sobre Jesus? Você conhece a palavra de Deus como ela nos foi dada ou você conhece o que este pastor ou aquele padre fala acerca da palavra de Deus? Uma das grandes bênçãos da reforma protestante, gente, foi que ela nos deu a Bíblia em nossa língua. Você pode ler a palavra de Deus na sua casa. Você pode conhecer todas as coisas da palavra de Deus a qualquer momento, onde você estiver. Não confie em tudo e em todos que falam em nome de Deus. Há por aí o que chamamos de teologia da prosperidade. Um dos piores males dos anos recentes da nossa igreja brasileira. Os falsos pregadores que tomam as nossas televisões, eles nos dizem o seguinte: neste mundo, entre esta tensão, já e ainda não, do reino de Deus, vocês não podem sofrer. Vocês precisam ser ricos, afinal de contas, são filhos do rei. Engraçado. Somos filhos do rei e não podemos sofrer. E o rei, que é nosso pai, morreu pendurado num madeiro. Eles dizem: vocês não podem sofrer, não podem ser pobres, não podem quebrar, não podem ficar doentes, os nossos irmãos. Muitos dos quais escreveram o Novo Testamento morreram, tiveram mortes trágicas. Meu irmão, me escute, por favor. A melhor notícia do Evangelho para você não é que você nunca vai sofrer. Isso é ilusório, mentiroso. Você sabe disso. A melhor notícia do Evangelho para você é que Deus estará ao seu lado, nos altos montes e nos mais escuros vales da vida. A boa notícia do Evangelho não é você terá uma vida tranquila, fácil e sem enfermidades. A boa notícia do Evangelho é que o pastor que nos conduz a pastos verdejantes não nos abandonará nos vales da sombra da morte. Eles querem que coloquemos Deus contra a parede e peçamos o céu na terra. Troquemos, invertamos as coisas. Mas a Bíblia não nos diz isso. A Bíblia nos diz que seja qual for a sua experiência na terra, fácil ou difícil, um dia ela dará lugar a uma experiência celestial, cheia de alegria e gozo para sempre. Não sei o que você está sofrendo, meu irmão, mas o que eu posso te garantir é que quem governa a sua vida, como a nossa irmã nos leu aqui, é o Senhor Todo-Poderoso. Não é o diabo, não é o acaso. Temos o que Ele nos permite, vivemos o que Ele nos dá, mas em todo o tempo Ele é bom. Então não saia deste prédio para o outro. Não deixe de ouvir esta palavra para ouvir outra, porque lhe é mais agradável. Finque os seus pés na palavra de Deus e creia que os benefícios futuros e presentes do reino de Deus já estão sobre a sua vida. O que devemos fazer antes do fim? Terceira resposta, antes do fim, queridos. Nós precisamos nos preparar para o encontro com Jesus Cristo. Jesus fala aos religiosos, depois ele fala aos discípulos e agora ele fala aos dois grupos. Se preparem para o meu retorno. Não fiquem tentando decifrar os dias, o tempo, a hora. Antes, se preparem. Jesus veio uma primeira vez. E como celebramos a cada Natal,
Ele nasceu entre animais, numa manjedoura humilde, e cresceu numa família pobre. Aos 30 anos começou o seu ministério e não tinha onde reclinar sua cabeça. Era um pregador itinerante, ia de aldeia a aldeia pregando o evangelho do Senhor. Morreu como um criminoso, pendurado entre dois criminosos. Mas diz o texto sagrado que ao terceiro dia ele ressuscitou em glória e poder. O seu retorno não será assim, não se engane. Ele não aparecerá entre nós como um bebê indefeso. Ele não será outra vez um homem carpinteiro pobre da Galileia. E ele não morrerá entre os criminosos como um criminoso. Diz o texto de Apocalipse, que quando o Senhor aparecer outra vez, ele estará montado num alto e forte cavalo, e na sua coxa direita estará escrito: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Diz o texto inspirado por Deus que ele colocará um ponto final no mal, no diabo e nos seus anjos caídos. E só depois disso colocará todas as coisas em ordem. Ele veio como um rei salvador. E ele virá como um rei juiz. Portanto, que todo homem, toda mulher, escute a voz de Deus e se prepare. Como? O Senhor diz: se preparem, porque a minha chegada será inesperada. Vocês serão pegos de surpresa. E aí ele cita dois exemplos do Antigo Testamento, os dias de Noé e os dias de Ló. As pessoas viviam comendo, bebendo, construindo, plantando, trabalhando, viajando. Ninguém deu ouvidos à pregação de Noé. Ninguém acreditou na história do dilúvio, mas o dilúvio chegou e destruiu a todos. Ninguém ouviu a mensagem de Ló. Mas o fogo desceu do céu e consumiu a cidade de Sodoma. Ambos os povos e tempos foram tomados por muitos pecados, dos quais nós temos vergonha, às vezes até de mencionar. Mas o interessante é que Jesus não menciona os pecados destas gerações. Ele não diz que foram seus mais horrendos pecados que os afastaram de Deus, antes foi sua vida cotidiana. Ele não menciona pecados. Ele apenas diz que o povo estava comendo, bebendo, plantando e construindo. Ele diz que a sua chegada revelará o Deus dos nossos corações. Os homens não se preocupam com o retorno de Cristo. Estão construindo, trabalhando, comendo e bebendo. Por quê? Porque, segundo o texto, eles estão possuídos por este mundo e pelas coisas deste mundo. E isso é tão verdadeiro que diz Jesus: no meu retorno, em vez de clamar por salvação, algumas pessoas vão querer descer do telhado para pegar suas joias. Outras que estarão no campo, quando avistarem o clarão da minha glória, vão querer voltar para casa para pegar o que lhes é precioso, porque estão possuídas por este mundo e por suas dádivas. O que elas fizeram? Transformaram boas coisas, não foram os pecados, transformaram boas coisas, boas dádivas, em falsos deuses. E aí Jesus nos oferece um dos versos mais curtos e mais poderosos da Bíblia. Verso 32. Diante desta realidade, lembrem-se da mulher de Ló. Ela saiu da cidade que foi julgada, mas não fugiu do julgamento. Por quê? Porque o anjo disse: não olhem para trás. E tudo o que ela não conseguia fazer era não deixar de olhar para trás. Ela saiu da cidade, mas a cidade não saiu dela. Ela acompanhou o seu marido, mas o seu coração ficou lá, nos prazeres terrenos de Sodoma. Ela fez do prazer, do poder, da vida fácil,
seu Deus. Só eles podem me dar felicidade. Por isso eu quero o que esta cidade tem para me dar. Jesus fecha esta parte do texto com uma máxima, dizendo: quem tentar conservar a sua vida a perderá, e quem perder a sua vida a preservará. É uma aplicação. Os que não largarem os falsos deuses desta terra para serem abraçados pelo verdadeiro Deus, não apenas perderão sua vida terrena, mas perderão também sua vida eterna. Como é que você pode hoje se preparar para o retorno do Rei Salvador que será juiz? Aos cristãos eu digo: não se esqueçam de que neste mundo nós somos peregrinos. Não se esqueçam de que somos peregrinos. O apóstolo Pedro, obrigado, Davi, escrevendo aos cristãos que sofriam no primeiro século, disse: não se esqueçam disso. Neste mundo nós somos estranhos e somos peregrinos. Em outras palavras, irmãos, esta terra é boa, porque foi nos dada por Deus, mas não é a nossa casa definitiva. Sendo assim, não goste de mais do que é passageiro, você se frustrará quando passar. C.S. Lewis, no auge da Segunda Guerra, pregando na rádio na Inglaterra, disse: se nada neste mundo pode realizar o meu coração, a única conclusão a que chego é que fui feito para outro mundo. Você vai tentar preencher a sua vida com sexo, poder e dinheiro. Nada nesta vida vai realizar o seu coração. Só Deus preenche a nossa alma. Cristão, lembre-se, somos peregrinos e estranhos neste mundo. Aos cristãos e não cristãos eu digo: não sejamos possuídos por este mundo e por seus benefícios. Toda boa dádiva vem do Senhor. O carro que você tem, a casa onde você mora, o dinheiro que você tem no bolso, a saúde que você tem agora, tudo que você tem vem do Senhor. Mas nada do que você tem deve ser o seu Senhor. As pessoas foram possuídas por este mundo. E por isso a mulher de Ló não conseguiu andar sem olhar para trás. O teu carro não vai te dar felicidade. Com alguns meses você vai querer outro. A tua saúde nunca será estável. Ela falhará. O teu cônjuge, por melhor que ele seja, nunca será perfeito. A tua profissão, por mais nobre que seja, jamais preencherá o teu coração plenamente. Então, por favor, não seja possuído por este mundo. Porque os possuídos por este mundo perecerão agora e para sempre. Perderão a vida, ou o melhor da vida hoje. Deus entre nós, Deus conosco em todo o tempo. E perderão a eternidade. Os homens com Deus para sempre. O que fazer? Corra para a arca, antes que a sua porta se feche. Mas onde está a arca? Cristo é a nossa arca. É Ele quem nos protege da ira vindoura do nosso Deus. Então corra para Ele e faça dele tudo para a sua alma. Ele vai preencher o seu coração hoje e vai lhe dar uma vida eterna amanhã. Tire o seu coração deste mundo. É difícil, vivemos bombardeados por falsos deuses a todo instante. Mas aqui dentro, viva esta luta, carregue o seu coração para além dos muros,
para além dos muros da adoração ao sexo, para além dos muros da adoração ao dinheiro, para além dos muros da adoração ao poder. Carregue o seu coração e deixe diante daquele que morreu fora dos muros de Jerusalém. Jesus Cristo morreu fora da cidade dos homens para levar os homens à cidade de Deus. Preparem-se, Jesus está voltando. E por fim, queridos, uma última resposta do texto antes do fim. Todos nós precisamos pregar o Evangelho. Ninguém vai dizer amém? Não é tarefa minha apenas. Jesus fecha esse texto com uma imagem terrível. Terrível. Ele tem feito isso nas últimas semanas. Inferno, inferno e inferno. Ele é a pessoa que mais fala sobre o inferno nas Escrituras. E ele sabe do que está falando. Pois foi o que ele viveu quando estava na cruz do Calvário para nos dar salvação. Ele fecha o texto com uma imagem grotesca, terrível, com uma má notícia, a fim de nos fazer levantar dos bancos e espalhar a boa notícia de salvação. Eu lhes digo, diz Jesus, naquele grande dia, no dia do seu retorno, 2 pessoas estarão deitadas numa mesma cama. Uma será tirada e outra deixada. 2 mulheres estarão moendo trigo juntas. Uma será tirada e outra deixada. 2 pessoas estarão no campo, uma será tirada e a outra deixada. 3 situações diferentes. Uma mesma expressão se repete 3 vezes. No meu retorno, famílias serão divididas para sempre. No meu retorno, amizades serão desfeitas para sempre. No meu retorno haverá um divórcio eterno entre os homens e mulheres. Já parou para pensar nisso, irmãos? A pessoa com quem você dorme, o filho de quem você cuida, a pessoa que senta ao seu lado na segunda-feira pela manhã, no dia do retorno de Cristo, uns serão levados para a glória do céu e outros serão condenados ao sofrimento eterno. Misericórdia. É isso mesmo. Nós estamos diante de uma foto do que chamamos de o arrebatamento da igreja. Não será secreto, será visível. No dia do retorno de Cristo, os verdadeiros cristãos serão levados ao seu encontro e terão uma boa notícia, notícia final de alegria e paz. Mas que dia triste. Que dia triste para os pecadores que não depositaram sua fé em Cristo Jesus. Eles verão o Cristo em glória brilhando. Eles verão seus familiares mais queridos sendo levados ao alto. E eles terão a sensação do inferno. Ficamos para trás. Os discípulos ficam atordoados, como alguns de vocês estão agora. E eles perguntam: Senhor, onde? Onde será este julgamento? Nós queremos estar bem longe dele. Jesus conclui com um provérbio: onde houver um cadáver, ali se ajuntarão os abutres. Em outras palavras, onde houver um pecador sem Cristo, ali descerá o julgamento de Deus. A pior coisa do mundo não é morrer, é morrer sem Cristo no coração. Com esta imagem, uma campina tomada por corpos mortos e abutres sobrevoando-os,
Jesus desafia os religiosos: vocês estarão vivos ou mortos espiritualmente? Precisam de um Salvador? O reino de Deus está entre vocês. Aos discípulos, com esta mesma imagem, Jesus pergunta: o que vocês vão fazer na vida? Vão brincar de ser cristãos? Vão perder a vida brincando com as coisas deste mundo? Vão brincar de crentes a cada domingo e a cada semana? Ou vão arregaçar as mangas e sair pregando o Evangelho de Jesus Cristo a toda criatura deste mundo? Eu não sei quantos religiosos se renderam a Cristo. Alguns eu sei que sim. Não sei se ficaram com mais raiva dele, ou se com lágrimas se colocaram de joelhos e disseram: Senhor, eu quero a salvação. Jesus não nos dá esta resposta, Lucas não registra isso, geralmente ele não o faz, porque ele quer evocar a resposta do nosso coração. Eu sei que os discípulos responderam prontamente e deram a sua vida pela causa do Evangelho. Saíram correndo de cidade a cidade, de lugar a lugar, pregando o Evangelho e dando a própria vida pelo avanço do reino de Deus. Como é que você vai responder hoje? Como é que nós vamos responder hoje? Eu oro para que no seu coração surjam duas respostas. A primeira: por favor, tenha certeza da sua salvação. Faça de tudo para ter certeza de que você já foi julgado em Cristo Jesus e não será julgado no seu retorno. As aparências enganam, meus irmãos. Aqui nós temos uma foto disto. Um casal foi dividido no retorno de Cristo. Provavelmente frequentava a mesma sinagoga judaica, carregava a mesma Bíblia, ouvia a mesma mensagem. Um foi levado para o céu e o outro foi condenado ao inferno. Dois amigos de trabalho, dois amigos de escola, talvez os dois frequentavam a mesma igreja. Roupa de crente não salva. Vocabulário de crente também não salva. Ser filho de crente não salva. Pertencer a esta igreja e não a outra igreja não salva. A única coisa que poderá salvar você do julgamento de Deus é a pessoa bendita de Jesus Cristo. Nós precisamos do Evangelho salvador de Deus. E nós precisamos do Evangelho transformador de Deus. Não é apenas eu quero. A certeza que você pode ter da sua salvação é o que acontece no seu coração paulatinamente. Muitas pessoas frequentam as igrejas, se chamam evangélicas, levantam as mãos, mas poucos sentem por Jesus. Querem barganhar com Ele, querem as suas melhores bênçãos terrenas, mas nada querem oferecer por Ele. Muitas pessoas se chamam evangélicas, pouco deixam do seu dinheiro na causa do Senhor. Gastam com lanche, gastam com viagem, gastam com roupa, gastam com tudo, menos com a causa de Jesus Cristo. Muitas pessoas estão agora abarrotando os milhares de templos evangélicos do nosso país. Dizem que são mais de 45 milhões. Poucos darão testemunho amanhã na repartição. Tenha certeza de que você é um genuíno cristão. Se você não é, meu irmão, ore hoje por salvação. Que nasça no seu coração amor, paixão vibrante por Jesus e sua causa. Compromisso com esta igreja, com este culto, com o que fazemos aqui e com o que os homens de Deus estão fazendo mundo afora. Outra resposta que eu espero que você tenha no seu coração é o compromisso com a pregação do Evangelho.
Esta imagem está aqui para nos fazer temer. Se temos certeza da salvação, não temer por nossa salvação. Temer pela salvação daquela que dorme ao nosso lado, daqueles que estão sob nossa responsabilidade, dos nossos amigos de trabalho, dos nossos mais queridos familiares. Antes de dormir hoje, pense sobre isso. Para onde irá fulana? Onde estará Beltrano no retorno de Jesus Cristo? Pastor, eu não sei pregar. Eu não tenho o dom para falar. Há muitas maneiras de evangelizar. Faça como um dos nossos irmãos. Pregue no seu elevador amanhã de manhã um texto bíblico. Este irmão faz todo dia isso. Que Deus opere através de sua palavra. Faça como outra irmã nossa. Ela não tem habilidades para falar, sabe o que ela faz? Ela recorta trechos da mensagem dominical e envia por e-mail aos seus colegas de trabalho. Faça alguma coisa. As pessoas à sua volta estão caminhando a largos passos para um sofrimento eterno, do qual você tem medo. E por que não faz nada por eles? Conhecem a história do Titanic? Todo mundo aqui assistiu o filme ou viu algo? Todo mundo conhece. Poucos conhecem a história de John Harper, pastor escocês que estava a bordo do Titanic. O navio bateu, as sirenes tocaram e o desespero tomou conta de todos. Quando percebeu que não teria saída, John Harper pegou sua filhinha de 6 anos chamada Nana, órfã de mãe, e a levou a um dos comandantes do navio e disse: por favor, me prometa que você vai levar a minha filha de volta para a Escócia. E o comandante acenou que sim. Ele beijou sua testa e disse: filha, com lágrimas nos olhos, é claro, Jesus vai cuidar de você. Ele deu as costas com o coração partido e começou a gritar o evangelho de Jesus Cristo. Pecadores, se vocês não sabem o que vai acontecer, clamem por salvação em Cristo Jesus. Alguns ouviam, outros não. Ele se aproximou de um homem e insistiu com ele: receba a Cristo como seu Senhor e Salvador, nós estamos pisando na eternidade. E o homem disse: eu não quero. John Harper tirou o colete salva-vidas que tinha e que poderia salvar a sua vida, colocou sobre o homem e disse: você precisa disso mais do que eu. Em alguns minutos eu estarei com meu Pai na glória dos céus. Que Ele conceda ao seu coração tempo para conhecer a Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Ele seguiu pregando. E quando já estava na água, segurando numa madeira, ele viu um jovem a certa distância, bateu as pernas e se aproximou e perguntou: jovem, você conhece a Cristo como Senhor e Salvador da sua vida? E o menino gritou: não, e nem quero. Ele bateu as pernas, se aproximou ainda mais e continuou pregando e insistindo com ele: conheça a Cristo, Ele morreu por você na cruz do Calvário. Pregou até o último suspiro, mas não aguentou. Soltou aquele pedaço de madeira e foi engolido pelas águas geladas do Atlântico. Em alguns segundos deve ter fechado os olhos do lado de cá. Em alguns segundos também abriu seus olhos para o lado de lá. Anos depois, uma reunião de sobreviventes, aquele jovem se coloca de pé e diz: eu quero contar algo que me aconteceu naquele dia. Havia um pregador que não parava de falar do evangelho de Jesus Cristo. Ele estava segurando em um pedaço de madeira e eu estava do outro lado, bem perto, e ele insistia comigo: conheça a Cristo, você precisa dele. Eu não dei ouvidos naquele dia.
Mas aquela mensagem não saiu da minha mente. O Evangelho me alcançou. Eu fui transformado. E eu sou o último convertido do pastor escocês John Harper. E eu quero dizer que ele pregou até o último minuto da sua vida. Só a título de esclarecimento para aqueles que estão preocupados com Nana, ela cresceu sob os cuidados do Pai Celestial. Casou-se com um pastor escocês na sua terra e dedicou sua vida ao mesmo ministério do Pai. Porque, segundo ela, o melhor presente do seu pai foi aquela frase: Jesus cuidará de você. Pessoas estão naufragando à sua volta, meu irmão. Seus amigos de trabalho, seus familiares, e você insiste em ficar calado. Por quê? Será que o Evangelho não arde no seu coração? Será que a vontade de adorar só existe no seu coração? Será que você não quer que outras pessoas se aproximem da dádiva da salvação? O que fazer antes do fim desta vida? Não queremos que ela passe, não queremos envelhecer, mas sabemos que ela passará. Mais importante do que ter esta informação é tomar algumas decisões antes do fim. Eu e você precisamos conhecer a Cristo como Senhor e Salvador da nossa vida. Eu e você precisamos conhecer a palavra de Deus a fim de ser fiéis ao Senhor. Eu e você precisamos nos preparar agora, porque não sabemos quando o dia do Senhor chegará para cada um de nós. Eu e você precisamos pregar o Evangelho, porque pessoas estão morrendo sem Cristo. E tudo isso, o que você precisa mais hoje? Conhecer a Cristo. Ore aí no seu lugar e diga: Senhor, eu quero te conhecer. Se você desejar, ao término do culto, eu vou esperar você aqui para falar com você sobre o Salvador. Você precisa ser fiel aos ensinos de Cristo, conhecer os ensinos de Cristo. Faça um compromisso com Ele hoje. Vou ler a tua palavra todos os dias. Talvez não 2 horas, 3 horas, mas vou ler 10, 15, meia hora do meu dia. Vou honrar aqueles que me ensinam a palavra de Deus e vou me esforçar para ouvir a palavra de Deus. Precisa se preparar e o seu coração está possuído por coisas desta vida. Clame por salvação. Clame por libertação. Precisa pregar? Comece orando, colocando as pessoas à sua volta na presença do Senhor e pedindo a Deus coragem e meios para comunicar o Evangelho. Porque o fim inevitavelmente chegará. Será o dia mais feliz da vida para os pecadores que foram perdoados em Cristo Jesus. Mas também será o mais triste dos dias para os pecadores sem Cristo Jesus. Queria que você se colocasse de pé comigo agora e que você cantasse o Evangelho e louvasse a Deus porque um dia você estava perdido e foi encontrado. Louvasse a Deus porque um dia você estava naufragando e foi salvo por Jesus Cristo. Ao mesmo tempo, queria que você fizesse desta canção uma oração e pedisse ao Senhor que gerasse no seu coração desejos por tornar esta mensagem conhecida em muitos corações. Cantemos ao Senhor.